Momento do Discipulado. Nós temos que ensinar ao novo discípulo uma lição fundamental do cristianismo, que é como Deus nos avalia. Nós somos avaliados por Deus em como lidamos com o próximo. Pois é, em como lidamos com o próximo. O cristianismo se baseia no relacionamento com Deus e com o próximo. Fora isso, tudo mais é secundário. Se você ama a Deus, tem que demonstrar como ama. E isso vai virar atos de obediência, de culto, leitura da Bíblia, adoração, um tempo de qualidade que você tira por dia para dedicar a Deus, orar, louvar, agradecer, bendizer o Senhor, praticar a beneficência, tem que fazer o bem para demonstrar que você ama o Senhor. E ao próximo como a si mesmo. O cristão isolado, calado dentro de casa é uma nulidade aos olhos de Deus. É aquele que enterrou o lenço, o tesouro no lenço, enterrou na terra. Vai ser repreendido, reprovado pelo Senhor. Deus quer que a gente lide com o outro que é irmão, o outro que ainda não é irmão. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia do discipulado. Nós vamos ensinar uma pessoa como é ser cristão, supondo que essa pessoa queira. Não vamos ensinar alguém que não quer, alguém que não crê. Nós vamos ensinar alguém que crê. E ele quer ser um cristão, mas está jogado numa igreja, largado ou em casa desigrejado, e não vai para frente na vida espiritual. Sem comunhão não vai ser salvo. Sem relacionar-se com os outros, não vai agradar a Deus. Como é se relacionar com os outros? Isso precisa ser ensinado. As pessoas que creem, vão para uma igreja, se batizam e ficam largadas dentro de uma igreja, nunca vão crescer espiritualmente. É preciso alguém para ensinar como ser um cristão, como se relacionar com o outro. Então, nós vamos entender esta situação, como lidar com o outro. Mas não é isso que se ensina. Na maior parte das igrejas e na maior parte das pregações, o que se ensina é como você estar bem, como resolver seus problemas, como você desabafar e seu sentimento de culpa, como você cuidar da sua timidez, como lidar com seus complexos, como você administrar suas finanças, e pregações e ensinos na internet sobre isso, o bem-estar seu, como você ficar bem. Não estão ensinando que você tem que ser um servo dos irmãos. Servo da obediência, obedecendo ao Senhor, você vai ser um servo dos irmãos para cuidar dos outros. Por exemplo, um crente novo, um discípulo novo, que você vai ensinar. Vai ensinar o quê? Que a vida não gira em torno dele. Ele não é o centro do universo. Ele tem que ser um servo dos irmãos. Logo no início da caminhada cristã, tem que ser ensinado isto, que ele vai ser servo dos irmãos e vai lavar os pés dos irmãos, servir, ajudar, visitar, orar com os irmãos. A vida cristã não consiste em se sentir bem. Preste atenção, a maior parte das pregações gira nesse sentido, como o cristão vencer seus problemas, como se sentir bem. Isto não é o cristianismo. Você vai aprender e ensinar como servir aos outros. O cristão é um servo dos outros. Isso precisa ser ensinado. Deus condenou uma nação inteira, Edom. O livro de Obadias é um livro muito interessante na Bíblia. Deus condenou uma nação inteira
A condenação parece muito simples e até aos nossos olhos exagerada. Porque Deus destruiu Edom e não parou por aí não. Edom vai ser símbolo por toda a eternidade da condenação. E no livro de Obadias, nós vemos a razão da condenação. E quando Deus diz aqui no versículo 11, Obadias tem um capítulo só, que quando os inimigos invadiram e destruíram Jerusalém, os edomitas estavam ali para ajudar, bem feito, e ajudando a pisar sobre os judeus. E o Senhor diz então no versículo 12, tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta dos judeus no dia da sua calamidade, não devias ter olhado com prazer o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão dos seus bens. Interessante, essa é a condenação, mas isso é condenação tão grave assim? Na verdade, não foram os edomitas que destruíram Jerusalém e Judá, foram os babilônicos e, no entanto, Edom estava ali só para ajudar a tomar os despojos, pesar sobre um, outro e falar mal dos judeus. Isso foi a condenação, talvez das mais terríveis na Bíblia. No Novo Testamento nós encontramos Jesus dizendo o seguinte, olha, você vai para o inferno, no lago de fogo eternamente porque você me desprezou. Senhor, eu te desprezei, eu estava na igreja louvando, cantando, ouvindo a palavra, eu li a Bíblia todo dia. Eu entrei lá com fome, sem roupa, carente, você me desprezou. Senhor, quando foi que eu fiz isso com o Senhor? Quando aquele pobre entrou lá e você desprezou o pobre, eu estava naquele pobre, então você me desprezou, porque você me desprezou, agora o seu lugar é lá, na condenação eterna. Olha que coisa tremenda. Claro que isso não se ensina nas igrejas. E outra coisa, igrejas não querem esses pobres para não ter essa condenação. Igrejas é muito comum. Criam um ambiente assim um pouco melhor, você tem que botar uma roupa boa, você tem que se vestir bem para ir à igreja, porque o pobre não pode ser destacado, não pode ser conhecido dos irmãos para não acusar a consciência dos irmãos de não estar ajudando aquele. Mas o Tiago, irmão carnal de Jesus, que escreveu o livro de Tiago na Bíblia, diz, ô hipócrita, você lá privilegia o outro que é bem dotado, a pessoa que é bem colocada na sociedade, e ao pobre andrajoso você diz, fica lá atrás, é melhor você ficar no cantinho lá. Isto foi a causa da condenação severa, talvez das mais severas da Bíblia, para com o país de Edom. E no Novo Testamento é a condenação que vai recair sobre o crente que vai à igreja todo dia, fiel, dá o dízimo, gosta de louvar, de cantar, mas despreza o outro. Meu irmão, você tem visitado? Minha irmã, você tem ido atrás dos carentes, necessitados, tem procurado saber como está a vida deles? Comece a pensar nisso. Vai ser uma condenação terrível. Ao mesmo tempo, nós encontramos na Bíblia também, no Antigo Testamento, o amor de Deus para com os ninivitas, capital daquele grande império assírio. Os ninivitas eram grandes pecadores, mas Deus os amou e enviou Jonas, e nós conhecemos a história do Jonas, como Deus lutou para que o Jonas, e tinha que ser ele, para que ele cumprisse aquela missão de levar a palavra de salvação para os ninivitas. Você tem ido? Levar a palavra de salvação para os cracudos aí na sua redondeza, os bandidos, o tráfico, os traficantes, aí você tem ido levar a palavra de Deus para eles. Você tem ido aos carentes aí, às prostitutas, aos errados da vida. Pois é bom você saber que nós vamos ser julgados pela atitude nossa em relação ao próximo. Próximo
crente ou próximo não crente, desde que esteja próximo a nós. Um espertinho perguntou a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Ah, é? Próximo? É aquele que passa perto de você, caído, carente ou necessitado, qualquer que seja. De qualquer religião ou sem religião, qualquer que seja, que passar perto de você caído, necessitado, esse é o seu próximo. É com ele que você vai ter que lidar e é por causa dele que você vai dar contas a Deus. E se você for condenado, apesar de ser crente, para o inferno, é por causa de não ajudar, não atender uma pessoa dessas. Você conhece os irmãos da igreja, os que estão passando necessidade? Você conhece, tem ido visitar? Pois é. Deus está requerendo isso a tempo, enquanto é tempo de você mudar, porque senão vai ser tarde demais. Mas tem que ensinar isso aos novos. Meu irmãozinho, tudo bem, você está feliz, recebeu Jesus, sua vida está bem e tal, e agora vai fazer o mesmo com os outros também. Vá procurar todos os seus amigos, conhecidos, parentes, vizinhos que não conhecem o Senhor, vá falar de Jesus para eles. Você tem que ir a eles. E isso tem que ser ensinado no início. As igrejas não estão ensinando, mas tem que ser ensinado ao novo discípulo desde o início, que a vida cristã inclui amor ao outro. Isso tem que começar logo, não tem que esperar muito tempo de igreja para depois começar, não. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.